Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu tenho o prazer de receber o Coordenador-Geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Dr. Elbert Pitorra, que vai conversar com a gente sobre o tema Criança e Adolescentes Ameaçados de Morte. Olá, Dr. Elbert, seja bem-vindo ao Conexão GAP, é uma honra para nós termos a sua presença, veio direto de lá de Brasília para conversar aqui com a gente hoje. Olá, Carlos, é um prazer estar com vocês. E quero dizer que espero poder esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores e somar com o GAP. Dr. Elbert, quando a gente fala, de defesa de crianças e adolescentes, nós estamos falando aí de milhões e milhões, de crianças e adolescentes no país inteiro. Você tem trabalhado como coordenador geral em Brasília, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quais têm sido realmente as ações que a Secretaria tem adotado para fortalecer a defesa da criança e do adolescente no Brasil? Bom, nós temos o programa de crianças e adolescentes ameaçados de morte, que está hoje em 16 estados, mas temos 17 unidades, porque temos também o Núcleo Técnico Federal, que é um suporte para os estados que ainda não possuem o programa contra crianças e adolescentes ameaçados de morte, a favor de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nesse sentido, o programa busca estender uma proteção integrada e acionar todo o sistema de garantias de direitos para efetivamente poder guarnecer os direitos das crianças e dos adolescentes. Também estamos implantando em todo o país um programa com o nome Criança Protegida. Esse programa tem o viés de defender crianças de abusadores e exploradores sexuais. São temas bastante sensíveis. Quando a gente fala de crianças ameaçadas de morte, você citou um programa que talvez o telespectador não conheça, que é o programa PPCAM. E quando que surgiu esse programa para cuidar de crianças ameaçadas de morte? Quando surgiu? E quais têm sido os principais resultados, quando a gente fala de criança ameaçada de morte do norte a sul, do leste a oeste do Brasil? Bom, o PPCAM surgiu no ano de 2003 e foi instituído por força de decreto no ano de 2007. O PPCAM é uma ferramenta muito importante de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Hoje, em todo o país, nós temos inseridos no programa a ordem de aproximadamente 944 pessoas, 44 protegidos. Então, é um programa que tem uma abrangência, está nas 5 regiões do país e zela efetivamente por uma proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. Quando falamos, Carlos, de crianças e adolescentes ameaçados de morte, estamos falando de seres que estão em constante desenvolvimento. Então tem toda uma estrutura da sua vida comprometida, toda a estrutura familiar está nesse momento abalada. E é necessário então que o Estado, a sociedade e a família se coloquem efetivamente na defesa das crianças e adolescentes de todo o país. Mas quais são as principais razões, Dr. Elbert, para que haja no Brasil as crianças e adolescentes ameaçados de morte? Qual que é o perfil? Você falou de que 944 pessoas estão incluídas, protegidos. Quais são as principais razões que levam essas pessoas a fazerem parte do PPCAM, desse programa? Bom, Carlos, nós temos diversas razões, mas entre as que mais se destacam, nós podemos falar do tráfico de drogas, que hoje é uma mazela social, uma chaga social, que atinge a todas as camadas da sociedade brasileira. Nós também temos crianças que estão sob proteção do PPCAM em função da violência doméstica, que também é um fenômeno que está em crescente no país e que o governo tem se comprometido em atuar firmemente no combate desse tipo de criminalidade. Então, aqui eu citei 2
principais fatores que se destacam. Mas nós também temos outros fatores, como, por exemplo, o tráfico de pessoas. Então, várias crianças são alvos nesse sentido, para que possam ter os seus órgãos retirados e possam ser submetidos a todo tipo de tortura, não somente física, como também emocional. Então, a gente falou de tráfico de drogas, de violência doméstica, tráfico de pessoas. Então, são razões para que essas 944 pessoas hoje estejam incluídas no programa. E varia de qual idade, doutor Elbert? Nós temos todas as idades, Carlos. Para você ter ideia, a nossa ministra tem apontado determinadas mazelas que têm alcançado a nossa sociedade, como, por exemplo, crianças, ainda bebês, sendo vítimas de abuso sexual. Então, nós temos desde de bebês de 6 meses de idade até adolescentes que já estão aí próximos de completar os 18 anos. E quais têm sido os resultados, né, do programa, do PPCAM, né, em termos de efetividade, né, essas 944 pessoas realmente têm sido protegidas? Qual que é o índice de sucesso do PPCAM? O PPCAM tem 100% de sucesso. 100%? Todos os protegidos foram efetivamente protegidos e tiveram suas vidas poupadas. Agora, o que nós estamos fazendo é ampliando também ações de prevenção, caráter preventivo, porque o nosso desejo era que o PPCAM, inclusive, nem existisse. Sim. Que não fosse necessário que o Brasil, um país tão maravilhoso como é, tivesse um programa para proteger crianças e adolescentes de morte, que estão sob ameaça de morte. Mas, infelizmente, a nossa realidade precisa ainda ser transformada. Estamos herdando uma herança de décadas de total descaso e, nesse momento, já nos primeiros 6 meses de governo, nós já instituímos novas unidades do PPCAM, novos núcleos, para poder estender essa garantia de direitos mesmo às crianças e adolescentes em todo o país. Eu fiquei curioso para saber quais são essas ações preventivas, né? Para que não seja necessário que a criança e o adolescente faça parte do PPCAM. Quais têm sido essas ações para que isso não ocorra? Bom, a instituição do programa Criança Protegida vem exatamente nessa vertente, de poder fazer palestras preventivas e capacitar profissionais que atuam efetivamente no sistema de garantias de direitos, como policiais, militares, que estão nas áreas de batalhões escolares, como policiais civis que trabalham nas delegacias especializadas, assistentes sociais, psicólogos, advogados, professores, gestores escolares. Então, o programa Criança Protegida traz esse enfoque de instruir esses profissionais que trabalham na defesa de crianças e adolescentes de todo o país. Toda uma rede envolvida, né, para que haja uma rede de proteção. Um trabalho de prevenção. Isso é sensacional. E doutor Elbert, como, né, você falou da adesão ao programa, né, em casos de violência doméstica, tráfico de drogas, tráfico humano, no caso do nosso telespectador identificar algum caso, como ele pode fazer para entrar em contato com o PPCAM, né, para solicitar o atendimento, algum caso, né, de alguma criança ou adolescente que esteja passando por essa situação? O PPCAM, Carlos, ele é norteado por uma metodologia. E dentro dessa metodologia nós temos a previsão das portas de entrada, aquilo que nós chamamos de portas de entradas, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar. Então, caso o nosso telespectador identifique alguma criança ou adolescente que está sob iminente ameaça de morte, ele deve procurar uma dessas portas de entrada, ou o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou o Conselho Tutelar mais próximo. Então, ele procurando, supondo que ele vá ao Ministério Público ou ao Conselho Tutelar e fala assim, eu quero submeter, eu tenho um caso de uma criança ou de um adolescente que está sob ameaça de morte, ele pode, então, entrar em contato com essas instituições e essas instituições é que fazem o acionamento do PPCAM. Exatamente. Estamos ali em Brasília, na Coordenação Geral de Defesa, à disposição para servir o nosso país. E a nossa missão é proteger efetivamente crianças e adolescentes, inclusive aqueles que estão sob ameaça iminente de morte. E se a gente pode fazer uma relação, doutor Elbert, lá com o livro de Romanos, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala do papel do Estado, né? Que é punir aqueles que fazem o mal, mas promover aqueles que fazem o bem. Nós precisamos de ter essa proteção no nosso país, né? De nossas crianças protegidas efetivamente. E o PPCAM, temos acompanhado aí o programa, tem sido um programa realmente muito efetivo, né, naquilo que se propõe. Mas eu gostaria que você também, doutor Elbert, falasse um pouquinho, no geral, quais são os grandes desafios que nós temos ainda no Brasil para nós garantirmos um sistema eficiente de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Bom, são inúmeros os desafios. A nossa missão realmente é uma missão árdua, é uma missão que precisa ser constante. Eu costumo muito dizer isso, que os programas eles precisam ter caráter de continuidade. Então, uma das nossas principais ações nesse momento é tornar o PPCAM uma lei federal. E Hoje envolver... o PPCAM ele não é uma lei. Não, ele é instituído por meio de decreto. Sim. Então, esse cuidado que não houve no passado, para esse governo é prioridade. Então, só para o telespectador entender, quando nós falamos que um programa ele é instituído por meio de decreto, ele não tem ainda uma força legal, né? Uma força de lei. Então, a lei ela precisa de ser instituída. Como que funciona isso? Só para as pessoas entenderem. Então, para que o nosso telespectador possa entender, o decreto ele é um instrumento legal, mas frágil. Porque se o nosso atual presidente não tivesse esse compromisso de ter a criança e o adolescente como o centro, o pilar central de uma família, e que atrai uma atenção especial, se ele fosse um governante que não tivesse esse compromisso, facilmente o decreto poderia ser derrubado. Nesse sentido, a lei não. Uma lei federal, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não é uma instituição de um governo, mas de um país. Ela é uma política pública de Estado. E, nesse sentido, é muito importante, então, essa ação do presidente de designar que o PPCAM ele possa ser visto de uma forma especial, com um olhar especial, tornando-se um projeto de lei e efetivamente uma lei federal. Então já existe toda uma articulação, né, que tem sido feita para que o PPCAM se torne realmente um projeto de lei. Temos deputados que têm apoiado essa ideia, como que tem sido essa tramitação? Sim, bom, eu tenho estado constantemente na Câmara dos Deputados e uma das coisas que eu mais tenho dito é que a criança ela não pode ser uma pauta partidária e nem mesmo uma pauta ideológica. A criança tem que ser uma pauta transversal, ou seja, prioridade absoluta. Ela precisa ser prioridade absoluta, assim como prevê a Constituição Federal no artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger, zelar pela proteção de crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, nós temos tido um apoio considerável, tendo a base de governo como o nosso principal aliado, no sentido de engajar-se nessa demanda de tornar o PPCAM uma lei federal. E é importante você pressionar o seu deputado, mandar um e-mail, né, para o deputado falando assim, olha, precisamos do PPCAM como lei e não somente como decreto. Perfeito. Porque, como o doutor Elbert explicou, quando o presidente ele sai e entra um outro, se ele quiser derrubar aquele decreto, isso pode ocorrer de uma maneira mais fácil, mas um projeto de lei aí já não tem toda essa facilidade. Por isso da importância. E, doutor Elbert, você falou de vários desafios que o nosso país tem, né, em relação à defesa da criança e do adolescente, mas eu gostaria que você também desafiasse, né, as pessoas que estão assistindo, né, deixasse uma mensagem para essas pessoas para que elas possam se envolver, né, na questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. Falam assim, achei incrível a ideia do PPCAM, eu achei muito bom o que tem sido feito pela Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas eu não sei como me envolver, eu não sei o que eu posso fazer efetivamente. Então, qual a mensagem você poderia deixar para o nosso telespectador e para que ele seja realmente um agente de transformação aí nesse sentido? Bom, o que eu posso deixar para o telespectador, Carlos, é que nós estamos em um país de maioria cristã e nós temos um manual de vida que é a Bíblia Sagrada, que nos traz ensinos maravilhosos, como, por exemplo, quando Jesus diz que o reino ele é feito para as crianças e aquele que não se tornar como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Então, nesse sentido, nós entendemos que o nosso mestre nos dá um direcionamento de que devemos ter a criança como prioridade absoluta no seio da família. Então, você telespectador que quer se engajar nessa luta, passe a observar não somente seus filhos, estar próximo, conversando, orientando, visualizando de que forma eles têm vivido e têm se relacionado, inclusive, com as redes sociais, que hoje é um grande desafio, é um grande inimigo em muitos momentos. A rede social, da mesma forma que pode ser um aliado, também se torna um grande inimigo, porque vários aliciadores estão ali, navegando o tempo inteiro, buscando tragar nossas crianças. Então, o desafio que nós temos para ofertar ao telespectador é que se engaje na proteção de crianças e adolescentes, independente de estarem sob uma ameaça iminente de morte. Perceba que o Dr. Elbert ele falou, né? A defesa ela começa dentro de casa. Dentro né, de Elbert? casa. Então, é muito importante que o telespectador, que os pais entendam que não é a escola,
né, que não é o Estado que tem que responder pela criança ali no primeiro momento. É dever dos pais zelarem por essa defesa dentro de casa. E em casos que isso não acontece, que extrapola, aí sim a gente entra, né, com ações do Estado e todos nós torcemos para que, né, um menor número possível de crianças e adolescentes seja necessário ser encaminhado para o PPCAM. Esse é o nosso desejo. E que haja uma prevenção e uma defesa, né, realmente dentro das nossas casas, que haja uma mudança de cultura. Mas para quando isso ocorrer, nós temos, né, um decreto, né, e agora, se Deus quiser, a conversão, uma lei federal para fortalecer ainda mais esse programa de defesa aí de crianças e de adolescentes. Verdade. Carlos, eu também quero dizer para o telespectador que nós temos um presidente que está comprometido com a defesa de crianças e adolescentes, uma ministra que é extraordinária, a ministra Damares Alves, que tem se comprometido, que tem lutado, que tem defendido mesmo essa bandeira de que crianças e adolescentes no Brasil precisam ser prioridade. Doutor Elbert, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito pela sua presença, pela contribuição aí numa área tão sensível e contamos aí com a sua presença em outras oportunidades. Ok, foi um prazer estar aqui com vocês e quero dizer que o governo federal está à disposição para servir a sociedade. Mais Brasil e menos Brasília. Obrigado, doutor Elbert. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente hoje é o integrante do GAP, Alexandre Gonçalves, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso GAP Responde. Olá, eu estou Carlos. curioso para saber qual é a pergunta de hoje. Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa pergunta hoje vem de Florianópolis, Santa Catarina. E quem mandou foi a Mariana Siqueira. A Mariana pergunta: o que a Bíblia ensina sobre a gestão das finanças pessoais? Mariana, a sua pergunta é muito importante, pois muitas pessoas vivem um verdadeiro caos na sua vida financeira, com dívidas, empréstimos com juros altos, gastos excessivos, entre outros problemas. A Bíblia aborda o tema da gestão financeira de maneira muito ampla, mas eu vou falar aqui de 3 princípios básicos. O primeiro princípio é produzir. Deus nos incentiva a todo momento a usar os nossos dons e talentos para promover desenvolvimento, multiplicação e crescimento. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Na criação do homem, ele libera uma bênção dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e tenha domínio sobre ela. Portanto, o primeiro passo é produzir. O segundo princípio é dar. No livro de Provérbios está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Nós cristãos sabemos que das primícias nós devemos dar os dízimos, ou seja, a primeira coisa que você deve fazer quando tem um ganho financeiro é entregar 10% ao Senhor. Além de dar na casa de Deus, a Bíblia nos ensina que devemos ajudar os pobres, dando um auxílio aos mais necessitados. O terceiro princípio é guardar. É o princípio da poupança. Você deve se lembrar da história de José, onde Deus trouxe a revelação de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, ele deveria guardar nos celeiros os mantimentos para que nos tempos da fome o povo não perecesse. Assim também nós, em nossas finanças pessoais, devemos ter a responsabilidade de guardar e investir bem o dinheiro que ganhamos nos tempos de abundância, pois assim, se vier alguma crise, estaremos preparados. Aí alguns podem dizer, né, Carlos? Eu não tenho como guardar porque não me sobra nada, eu ganho muito pouco. Então, eu gostaria que você pensasse em 2 coisas. A primeira é cortar gastos. Se você precisa avaliar ali se você
gasta mais do que você ganha e se existem alguns gastos extras que você pode cortar. A segunda alternativa é o foco no primeiro princípio que falamos, que é produzir. Você pode se concentrar em aumentar a sua renda usando os talentos que Deus te deu. Você pode vender algum produto, dar aulas sobre algum assunto que você domina, criar negócios pela internet. São inúmeras as possibilidades. Então peça a Deus que te dê novas ideias para produzir mais e sabedoria para gerenciar as finanças. Então é isso, Mariana. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E você também, que quer participar do GAP Responde, é muito fácil, é só seguir o nosso perfil no Instagram, gap.unec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, acompanhado da hashtag GAP Responde. Até mais. Alexandre, muito obrigado aí pela resposta. Prazer, a Mariana, meu. lá de Florianópolis. E como esse programa gosta muito de levar conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Gláucia Soares. É com você, Gláucia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Esse espaço traz para você diversas dicas sobre livros, cursos, músicas e muito mais. Dicas que com certeza vão edificar sua caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP de hoje é o devocional Turma da Mônica, elaborado pelo pastor Richard Guerra em parceria com Maurício de Souza. São 2 módulos com diversas histórias bíblicas que alinham os personagens da Turma da Mônica com conteúdos bíblicos para o crescimento espiritual das nossas crianças. Além das histórias, há reflexões, orações, aplicação com desafios e várias atividades interativas para que crianças de diversas idades possam aprender mais sobre a Palavra de Deus. O devocional aborda temas relevantes no meio cristão, tais como chamado, salvação, liderança e sabedoria. Esse material pode ser usado no ensino, nas devocionais, escolas dominicais, pequenos grupos e também como recurso para profissionais da educação. Abençoe a vida das crianças com o devocional Turma da Mônica. Até mais, pessoal! Obrigado, Gláucia, pela dica, né, o almanaque aí da Turma da Mônica, elaborado aí pelo pastor Richard Guerra. E agora eu quero fazer uma breve reflexão, hoje nós falamos muito sobre a questão da criança e do adolescente que são ameaçados de morte. Que maravilha ver ações do governo federal trabalhando para o enfrentamento do tema da letalidade infanto-juvenil. Mas cabe a nós também fazer a nossa parte para preservar a vida deles. Cada criança e adolescente é especial para Deus. Eles precisam do amor e cuidado dos pais para crescer e se tornarem adultos saudáveis, alegres, e é isso que todos nós queremos, garantir a eles vida, mas vida plena, alegre e saudável. Falamos em vida, falamos daquele que nos deu a vida eterna. Até uma criança pequena pode aprender sobre Deus. Jesus abençoava as crianças e deixava que se aproximassem dele. Os pais devem ensinar aos filhos o caminho até a salvação em Jesus Cristo. É a responsabilidade dos pais e adultos cuidar e educar as crianças. O exemplo dos adultos influencia diretamente naquilo que as crianças aprendem desde cedo. Lá em Provérbios 22:15, nós lemos o seguinte: toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar. Deus se interessa pelo bem-estar das crianças e Ele nos ensina a discipliná-las com amor, sabedoria e respeito. Para os pequenos, o mundo é um local completamente novo e com infinitas possibilidades. Em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas ensinar como? Com palavras e pelo exemplo. Com tantos estímulos, a observar que os mais velhos, observando os mais velhos, que as crianças começam a assimilar o espaço em torno de si. Daí a importância de que as ações dos pais e adultos sejam condizentes com seus discursos. A ação de falar em economizar água, por exemplo, ou não mentir, não surtirá qualquer efeito
se os próprios adultos não colocarem em prática aquilo que dizem. A transmissão de valores acontece no dia a dia, já que conceitos teóricos como ética, respeito ou honestidade podem ser muito abstratos para os menores. As crianças muito novas, elas precisam de entender o exemplo, porque elas são capazes de imitar a conduta daqueles que são mais velhos. E aí? Sua vida é um exemplo de ética, integridade, amor, honestidade para as crianças e adolescentes? Pense nisso. Jesus, ele foi o nosso grande exemplo no amor e no tratamento para com as crianças. Quando aqueles discípulos ali impediram que as crianças se aproximassem dele, Jesus falou assim, não impeçam que as crianças, que os pequeninos cheguem até a mim. E esse deve ser o meu papel, o seu papel na criação dos nossos filhos. Nós devemos abrir qualquer obstáculo que tenha impedido das crianças de enxergarem quem é Jesus. É com o nosso exemplo, é com a nossa vida dedicada a eles que eles vão enxergar quem é Deus, quem é Jesus na vida deles. Precisamos começar a proteção, como o Dr. Elbert falou hoje na entrevista. É dentro das nossas casas. É ali que nós podemos fazer e construir lares mais fortes, mais sólidos. Que Deus te abençoe e que você possa ser edificado por essa mensagem. Espero você no nosso próximo Conexão GAP. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.